Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, eu queria retomar o conteúdo do canal aqui, abordando principalmente o porquê eu fiquei fora alguns dias. Mas a gente pode fazer isso em um outro momento. Sabe por quê? Porque isso não é importante. Por que eu me afastei, por que eu não produzi conteúdo para vocês, não atualizei diante das coisas que acontecem. Não é importante o porquê. Importante, galera, é a gente falar sobre coisas que continuam acontecendo e que merecem a nossa atenção. Coisas graves aí que a gente não pode simplesmente ignorar, esquecer, deixar pra lá, olhar pro outro lado como muitos fazem. É conveniente, até é confortável, é seguro para alguns, mas pra mim, cara, me incomoda a ponto de eu precisar falar ou, sei lá, ver, compartilhar de alguém falando sobre isso. A maioria das pessoas que eu acompanho não fala exatamente alguns detalhes que eu observo, que eu acho que você precisa se atentar. A gente acompanhou esses dias aí a maior mobilização indígena da história desse país, cara. São 6 mil indígenas e simpatizantes da causa, lideranças ambientais aí, protestando contra uma ação do governo Bolsonaro aí, que era um projeto de lei do marco temporal que ia prejudicar o andamento aí de aprovação de novas reservas indígenas, juntamente com outros projetos de lei do governo Bolsonaro que garantem a invasão, a grilagem, até o extermínio de pessoas, lideranças indígenas ou lideranças ambientais aqui nesse país, para favorecer o agronegócio e alguns vagabundos que apoiam o governo. Então, é uma coisa que me chamou a atenção porque a maioria da mídia não deu a atenção que deveria. 6 mil pessoas protestando em Brasília e você não vê a Globo, você não vê os jornais, na maioria, nenhum falando sobre isso, cara. Por quê? Porque são patrocinados pelos caras que controlam o agronegócio, que também controlam a parte da mídia. Então não era interessante para eles falar que tinham 6 mil índios lá protestando contra esse marco temporal aí, que é totalmente nocivo contra a causa indígena. Você também pode estar acompanhando aqui no Brasil, tomara que esteja consciente a esse ponto, a piora dramática das condições de vida do brasileiro, cara. Estou falando do desemprego aí chegando nos 15%, sem contar aquela galera que foi prejudicada pelas reformas, como a reforma trabalhista, que está aí sobrevivendo hoje em subemprego, e achando que está bom. Pelo menos eu estou trabalhando, estou sendo tratado como escravo, mas pelo menos estou trabalhando. Não é assim não, galera. Tem que ter condições dignas de vida ali. E não dá para ter condições dignas de vida no cenário onde você tem gasolina chegando a R$7 num país que é produtor e autossuficiente. Não dá para você vir aqui e falar que tá tudo bem quando o dólar está chegando aí a R$6, chegando aos 7. E vem ministro da economia dizer que isso é bom. Bom para quem? Para quem tem dólar, que não é o caso do povo. Aumento de conta de luz, por exemplo, aumento de conta de água, aumento de... Cara, aumento de tudo. E tem gente dizendo e defendendo que é isso mesmo, que tá bom. Não adianta chorar, como diz o Paulo Guedes. Então, cara, olha as condições de vida do Brasil e não tem como a gente não falar disso. Tá certo que tem gente que prefere viver de status, acompanhar canalzinho aí, com, sei lá, fazendo aqueles conteúdos, do tipo, como é que eu falo, ostentação, eu tô na minha mansão, olha o meu carro e tal. Cara, me incomoda muito a situação do povo passando fome nas ruas aí. Sabe? Então não dá pra você ignorar e falar de outra coisa, Vamos falar de slime, vamos falar aqui de um joguinho do videogame. Não dá. A gente está acompanhando hoje, cara, um movimento neonazi-fascista. Olha só o conteúdo. Neonazi-fascista, onde você tem um primitivo na liderança, que seria o Bolsonaro, um ogro estúpido, burro, criminoso, ainda por cima, convocando um golpe na democracia do país, só porque ele não quer ir para a cadeia. Não é porque ele tem um projeto, não é porque ele tem um sonho, porque ele seja um herói, nada disso. Ele só não quer ir para a cadeia. E para não ir para a cadeia, ele precisa dar um golpe e ficar como ditador. Resumindo, é isso. O motivo do Bolsonaro falar em golpe, mesmo ele sendo o atual presidente.
sabe? E você vai acompanhar que tem um apoio bizarro, por exemplo, de uma parte da população, que eu chamo de gado, que é fanática pelo cara e defende essas coisas, essa situação dramática do país hoje, tanto socialmente como economicamente. Tem gente que acha que tá bom, eu quero um golpe para pedir mais, eu quero mais disso. Eu quero, né, usar minha liberdade de expressão para pedir um AI-5 para acabar com a liberdade de expressão. Eu não entendo esse povo. Ah, eu sou contra a prisão do Roberto Jefferson, por isso eu quero uma intervenção militar. Não faz sentido, cara. Quer dizer, ele é contra uma prisão arbitrária, ele quer uma ditadura arbitrária, sabe? Pior, né? A gente está acompanhando um cenário aí de um movimento, de um motim incitado pelo Bolsonaro nas polícias militares, né, em seu apoio para dar um golpe. Se não no dia 7 agora, que eu não acredito, mas futuramente. Ele está plantando a semente ali. É o ovo da serpente. E aí você quer que eu fale de outra coisa? Cara, é complicado, não é não? Pelo menos para mim é. Vou pegar aqui, né, algumas declarações também que eu não posso simplesmente ignorar, né, vindo aí de umas otariedades do poder. Eu disse otariedades, porque esses caras não são autoridade, cara. São um lixo da sociedade. Você pega o sinistro da educação, o cara que se diz evangélico, não é cristão, né, dizendo que universidade não é para todos. Aí você já vê um sentimento, né, superior ali de uma classe. Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Ali você vê que ele está mostrando que a universidade não é para todos, ou seja, a universidade não é para pobre, tá? É só para quem tem condições, no caso rico. Foi isso que ele quis dizer na sua declaração. Essa por si só já era absurda, né? E aí ele, não satisfeito, se sentiu, né, mais à vontade diante dessa declaração, disse que crianças deficientes atrapalham o processo de aprendizado de outras crianças normais. O inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros. Cara, é por isso que eu disse, é um sinistro da educação neonazi-fascista. O que ele quer? Eliminar as crianças deficientes? O Hitler também fez isso, quando assumiu o poder na Alemanha. Os grupos minoritários, pessoas deficientes. É isso, é para garantir uma superioridade de uma raça, né? Cara, é absurdo um cristão falando uma coisa dessa, e tem gente que acha que tá tudo bem, é isso mesmo. Aí você pega o Paulo Guedes, né, e é um cara que faz cada declaração que eu fico pensando assim, como é que esse cara, né, pode ser admirado por alguém ou pode ser uma autoridade no país, um ministro da economia de um país como o Brasil, né, que disse agora recentemente, diante aí de várias, né, aumento de contas aí no Brasil, inflação e tal, ele disse que a inflação é culpa do pobre, já veio lá de trás. O pobre está comendo demais, como se o pobre nunca tivesse comido antes, né? E aí eles deram o auxílio emergencial obrigatório, né, que o Congresso ordenou o governo a pagar, e aí dizendo que foi culpa do auxílio emergencial que deixou o pobre comer, e o pobre comprou muita comida, e aí teve inflação. Ah, cara, nem fala de mercado externo, exportação, dólar, nada. Ele acha que a culpa é do pobre. E falou também agora, diante do aumento de algumas contas, principalmente na conta de luz, que qual o problema da conta de luz subir? Olha o cenário de inflação e desemprego do país, e o ministro da Economia diz, qual o problema da conta de luz subir? Aí você pensa assim, já é absurdo, é bizarro ele falar isso. Não satisfeito, ele disse que não adianta chorar. Vai subir sim, não adianta chorar. O ministro da Economia disse que a conta de luz deve subir ainda mais e, mostrando muita sensibilidade, disse que não adianta ficar chorando. A bandeira vai subir, vamos pedir aos governadores para não subirem automaticamente, né, porque eles têm um percentual, então você bota a bandeira, eles acabam faturando em cima da crise. Nós temos que enfrentar, não adianta ficar sentado chorando. Ou seja, ele fala qual o problema, porque ele não tem problema com isso, ele nem paga as contas dele, somos nós que pagamos. Né? E rico de verdade não se preocupa com conta de luz. Né? Mas qual o problema? Vai aumentar assim e não adianta chorar. É admirável, né? A sensibilidade dessas lideranças públicas aí com o povo, né? Com a massa pobre ali, né, cara? E tem, eu acho que o pior de todos, que é o Bolsonaro.
que no dia que foi levantada aí, né, uma denúncia aí envolvendo seu filho e sua ex-mulher, né, que vão morar aí numa mansão de 3,2 milhões de reais, né, com fortes suspeitas de envolvimento de um laranja, né, que teria adquirido essa mansão sem recursos nenhum, né, para fingir que está alugando, né, para o vagabundo do filho do Bolsonaro que não trabalha, e para ex-esposa do Bolsonaro, que é irmã, né, daquela ex-cunhada do Bolsonaro que denunciou ele como chefe das rachadinhas. Aí você vai vendo as coisas se amarrando e, pô, pega mal pro Bolsonaro. Aí ele faz o que ele faz melhor. Vou fazer uma polêmica, vou falar uma merda bizarra, uma declaração qualquer, que vai todo mundo repercutir sobre isso. Aí ele falou isso aqui, ó. Não só uma vez, ele falou mais de algumas vezes nessa questão do fuzil e tal, né, o comportamento do Bolsonaro. Mas essa declaração é... Alguma novidade com relação aos CACs? Poxa, tudo que eu pude fazer por decreto e portaria, né, de ministro, eu fiz. Você, o CAC, está podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762. Parabéns, Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Vai ter um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. E é exatamente por isso, galera, que desanima um pouco produzir conteúdo. Uma declaração bizarra como essa do Bolsonaro, né, que infelizmente em tão poucas palavras, né, disse tanta coisa tão pesada, principalmente para a galera aqui mais pobre, para a galera humilde, para o cidadão comum real aqui nesse país. Né, ele fala numa frase meio que na brincadeira, meio na arrogância ali, né, e ele diz ele transmite uma mensagem ali para a população. Cara, o que me incomoda é que eu não precisaria estar gravando um conteúdo para explicar o que ele quis dizer ali. Ele quis dizer um monte de coisa numa frase simples. E aí, às vezes, meus conteúdos ficam um pouco pesados, mais complexos, que exigem mais observações, mais comentários, né? Porque eu me sinto, né, na obrigação de, às vezes, desenhar o que ele quis dizer para mostrar a gravidade da coisa, né? Mas eu penso que não adianta muito eu me esforçar aqui. Porque se a gente convive numa sociedade onde eu preciso explicar o porquê essa declaração está errada, cara... Vai ter um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Vai ter um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Não faz sentido fazer conteúdo. Primeiro, porque a galera que já entendeu o bizarro dessa declaração não precisa de explicação demais, não precisa de observação, comentário em cima. É bizarro por si só a frase já é absurda. Pra mim isso aí é passível de um cara de ser condenado. É expulso da sociedade. Tanto ele quanto os outros ministros que falaram algumas bobagens aí também. É liderança dele, esse cara não pode conviver em sociedade. Não pode ser presidente de um país, um cara que fala um absurdo desse. A galera fica falando de comprar feijão. Deixa quem quer comprar fuzil comprar em paz, pô. A galera que não tá tendo condições de comprar feijão, cara. E ele tá falando de que deixa quem pode comprar fuzil, comprar seu fuzil em paz. Se dane a galera do feijão. Não preciso explicar isso, mas tem uma galera aí que parece que nem se você explicar, desenhar, mostrar, apontar, fazer umas observações... Não importa, ele vai apoiar isso de alguma forma. Ele acha que está certo isso que o Bolsonaro falou. Muitas vezes é um idiota que não tem condição de comprar feijão, muito menos um fuzil. Mas acha que porque o cara tá ali, é o mito dele, né, que ele idolatra, ele é um fanático cego, então ele tem que apoiar cegamente, né, lealmente. Né, esse cara aí... Eu não quero viver numa sociedade dessa que eu tenho que explicar essa declaração do Bolsonaro, cara. De verdade, não acho que vale a pena lutar por gente assim. Sabe, ele falou pouco, mas falou muita bobagem, cara. É uma frase simples, mas é muito carregada. Pelo menos pra mim ali. Tanta coisa que eu consigo tirar em cima disso. Tanto que, cara, o gado, né, ele fica pirado quando o Bolsonaro fala essas coisas aí. Mesmo que seja uma cortina de fumaça, no caso ali. Mas o gado mesmo não percebe que o Bolsonaro, por exemplo, nessa situação, ele falou pra uma pequena parcela da sociedade, uma pequena elite da sociedade, que não faz parte do restante. Quando ele fala, deixa quem quer comprar fuzil comprar em paz,
Ele tá falando isso pra galera do Feijão, que não tem condições de comprar um fuzil, então para de encher o saco. E é um seleto grupo que pode comprar um fuzil. Galera, quem pode comprar um fuzil não se preocupa com o preço do feijão. Entendeu? Entendeu pra quem ele tá falando isso? É pra aquele grupo da elite que, pode e compra um fuzis. E a galera do Feijão? Para de encher o saco. E aí eu vejo a galera do Feijão batendo palma. É isso que me incomoda. Parabéns. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que usa classe. Mas tem um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Mas falando sobre comprar fuzis, armar a população, porque que ele fala, né, ali na sua frase, um povo armado jamais será escravizado. Eu já pensei muito sobre isso, sobre a população andar armada. Eu acho que é um direito do cidadão ter uma arma, e até um dever dele ter uma arma para se proteger. Principalmente contra o seu maior inimigo, a sua maior ameaça, que é o próprio Estado. Mas primeiramente sobre a questão de armar ou não o cidadão de bem, não o cidadão de bem que gado, como a gente pensa aí, que mal tem dinheiro para comprar um feijão, tá achando, sonhando que vai comprar um fuzil, e apoiando que o cara que oprime ele compre mais e mais fuzis. Eu penso assim, que o cidadão, ele tem que ter direito a uma arma. Então eu penso o quê? Em armar a população. Mas antes de você armar a população, galera, eu penso que primeiro você tem que fornecer educação para essa galera. Ela tem que entender de valores, para depois pensar, em utilizar um fuzil. Porque uma vez que ela for educada, informada, preparada, com os valores corretos, ela vai saber para onde mirar o fuzil que tiver nas suas mãos. Aí a coisa muda de figura. Aí você tem um cidadão consciente armado. Então não é tão perigoso para o restante da sociedade. Enquanto um idiota desse aí fica dizendo que um povo armado jamais será escravizado, muito bonito ali para agradar o seu gado, eu penso que um povo que não foi educado, que não é informado e que é facilmente manipulado, se ele estiver armado, na verdade ele já foi escravizado. Ele é só um jagunço, muito bem preparado. Não sei se eu disse da maneira correta, mas eu penso isso. Essa questão do cidadão armado aí é perigoso. Porque um cidadão não educado, armado, é só um bandido, cara. Então tem que ter os valores, tem que ter a formação, tem que ter o preparo, tem que ter a consciência no cara, para depois ele próprio decidir se anda armado ou não. E para onde ele vai mirar essa arma, esse fuzil. Lá no campo, por exemplo, a gente estava falando dos índios ali, lá no campo, a elite, ali os homens do agronegócio, os caras que invadem terras, os caras que matam indígenas, líderes ambientais, pequenos produtores ali, invadem, roubam, esses caras que criam jagunços, exércitos particulares para se proteger com os fuzis, exatamente, eles já têm os fuzis. Eles já têm os fuzis e eles já usam esses fuzis. E é para eles que o Bolsonaro estava falando, de dar liberdade para eles comprar e para de encher o saco. Eles já usam. Mas, já que vamos armar a população, porque um povo armado jamais será escravizado, vamos falar de então entregar fuzis para os índios? Porque se o índio, ou um líder ambiental qualquer, ou uma pessoa humilde do campo ali, oprimida, pelos grandes fazendeiros ali, os homens do agronegócio, se esses caras tivessem fuzis, eu acho que a gente não ia estar preocupado com mobilização indígena nesse caso, porque o governo está querendo ferrar com os índios. Então observa, se a gente entregar os fuzis, por exemplo, para o homem do campo, o homem humilde do campo, vai acabar um pouco essa ambição do agronegócio ali. Então a gente não ia precisar se preocupar com o projeto de lei e tal, porque eles iam se proteger sozinhos. Pergunta se o governo está falando em vamos armar a população, inclusive os índios. Ou o cidadão mais humilde do campo. Esses caras ele não quer armar não. São os terroristas do MST e tal, melhor não armar essa população, esses comunistas de esquerda aí. Onde já se viu querer se proteger dos invasores, dos grileiros, dos garimpeiros. Que absurdo. Eles querem fuzis para eles. Para os outros não, só as vítimas não. Uma sociedade, digamos, vamos vir aqui mais para o meio urbano,
uma sociedade, né, como eu já disse, neonazi, fascista, né, onde você tem um ministro da educação que acha que pode, na verdade ele acha que deve, né, ser tolerado, mesmo quando ele prega, por exemplo, excluir crianças deficientes, né, do convívio educacional, né, porque ele acha que atrasa os outros. Então ele é um homem prático, ele é um homem de Deus, então ele pode falar a merda que ele quiser, inclusive pregar uma superioridade ariana, por exemplo, né, e exterminar a gente aí, eliminar a sociedade, excluir da sociedade, né, deficientes. Cara, deficiente é um cara que pensa assim. Esse cara que deve ser excluído da sociedade. Mas se a gente entregasse os fuzis nas mãos dos pais desses deficientes, ou até dos pais conscientes, né, porque ele não quer só excluir o deficiente da educação do país. Quando ele diz que a universidade não é para todos, quer excluir qualquer pobre da educação. É para favorecer ali a classe dele, a classe da elite. E aí quando você entregar fuzis nas mãos dos pais, ou inclusive dos próprios alunos, ali que vão ser vítimas desse processo aí de purificação de raça, né, de criação de uma raça superior, né, e vão ser ali exterminados, excluídos, entregar fuzis para essas vítimas aí, você acha que um neonazi como esse vai ter coragem de falar um absurdo desse? De pregar eugenia em pleno 2021, aqui no Brasil? Um país de mestiços? E tem gente que se acha superior aos outros? Que deficiente atrasa? Deficiente é ele. Ele, ministro da Educação, tem que ser excluído. Mas um cara desse está lá como autoridade. Mas não estaria, talvez, se a gente tivesse, né, aqui uma classe de gente humilde, educada e preparada, armada com fuzis. Aí eu concordo. Seria diferente, não? Sabe, hoje a gente está aqui no país debatendo sobre golpe, né? Está falando sobre golpe, tem a galera apoiando a situação dramática do país e querendo mais e tal, né? E um principal, né, agravante ali seria os PMs, as polícias militares, né, ali praticando um ato de motim, né, criminoso ali, para apoiar o golpe, para sustentar o golpe, que é o que o Bolsonaro precisa, na verdade. E aí os PMs fariam ali as suas forças armadas para sustentar o golpe, para oprimir a população, né, para movimentar tudo que ele precisa. Os PMs eles estão lá com seus fuzis, pagos pela gente, autorizados pela gente. Eles têm lá os seus fuzis para garantir o seu poder, inclusive, né, de fazer o motim com um potencial muito grave no caso, justamente porque eles têm os fuzis. E se a população que protesta contra, né, os neonazis, protesta contra o Bolsonaro, protesta até contra, né, o motim da polícia militar, e se a população tivesse também nas suas mãos o direito de posse de fuzil? Como que ia ficar esse processo? Como que ia ser um protesto desse tipo aí? Como que ia ser um motim, né, das PMs se o povo tivesse acesso aos fuzis? Aí você vai entendendo por que o Bolsonaro, quando fala de fuzis, é para uma determinada classe, a galera que apoia ele. O resto não. O resto que se preocupe com feijão, que passe fome, sente e chora, como diz o Paulo Guedes. E não enche o saco, deixa a gente comprar nossos fuzis aqui. Percebe que eu gostaria muito que a população realmente tivesse direito e acesso a armas, coisa que não acontece, porque tem até um processo de restrição financeira, né, no acesso. Não é qualquer um que pode comprar um fuzil. Não é questão de direito, de legalmente. Não. É porque você não tem grana mesmo para comprar um fuzil, para comprar uma arma, um revólver, uma pistola, nada. Está muito mais preocupado hoje em pagar aluguel, né, em comprar um feijão, até de ter um emprego para pagar alguma coisa para sobreviver. Tem dinheiro para comprar arma. Não consegue nem abastecer seu carro para trabalhar aí, um cara que é Uber, por exemplo. Então eu fico pensando, vamos dar arma para a população? Sim, mas vamos educar essa população para mirar para o lado certo, como eu disse lá atrás. E aí a gente vai ver que não vai mais se preocupar com um cidadão vagabundo falando de golpe, né, para esconder a mansão do filho, né, dos filhos no caso, PM aí, né, fascista, querendo ficar em uma posição privilegiada para oprimir a sociedade, índio e líder comunitário e gente humilde do campo sendo massacrada aí, né, com o apoio do governo, de gente armada com fuzil, que tem dinheiro para comprar e o suporte do governo por trás. A gente não vai escutar mais neonazi, né, falando de excluir crianças deficientes, não vai escutar mais ministro da Economia fazendo piadinha de senta e chora para quem está passando fome. Então seria interessante, né, a gente dar fuzil para essa galera toda aí. Preparar, educar, né, e depois a gente armar eles.
né? Bom, não sei se o conteúdo ficou legal para vocês aqui, né? E olha o tanto de coisa que eu falei. E como eu disse, eu nem precisava falar nada disso, cara. Eu nem precisava, mas né, a gente vê que tem gente que não entende. Né? E parece que uma frase simples do cara tem tanta coisa ali oculta que precisa ser dita que não dá para simplesmente ignorar e olhar para o outro lado, como eu vejo alguns fazendo aí. Se ligou o tanto de coisa, olha quantos minutos eu gastei no vídeo, e se ligou o tanto de coisa que eu disse que nem precisava ser dita. Esse é o ponto, galera. Esse é o ponto. Valeu.